Reflexão sobre o livro de 1 Samuel, hoje o capítulo 5, lemos o versículo 2, diz a palavra: Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Amados, os filisteus levaram a arca do Senhor direto para o templo de sua principal divindade. Chegando pela manhã naquele lugar, os moradores viram o primeiro aviso de Deus. A imagem de Dagom estava caída, prostrada, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Ignorando o que viram, voltaram a colocar a estátua no lugar. Na manhã seguinte, a estátua de Dagom estava novamente prostrada diante da arca, desta vez, porém, sem a cabeça e sem os braços, restando dela apenas o tronco. Ao invés de reconhecerem ser um ato de Deus, tornaram aquele fato uma superstição, de modo que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod. 2 avisos foram dados e os 2 ignorados. Então a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores. Levaram-na, pois, a arca do Senhor a Gate, e depois de cidade em cidade. Em Gate, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror. Em Ecrom, exclamaram: Transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem. De cidade em cidade Deus mostrava o seu poder e se deu a conhecer aquela gente por conta própria, já que Israel havia falhado como seu representante na terra. De forma que, reunindo-se todos os príncipes dos filisteus, chegaram à conclusão de que deveriam devolver a arca do Senhor ao seu lugar de origem, pois grande castigo lhe sobreveio e o clamor da cidade subiu até o céu. As demais nações deveriam conhecer o Deus de Israel pelo testemunho de Israel, mas os filhos de Israel deixaram contaminar-se com os costumes pagãos, dando as costas à vontade de Deus. Dentro da arca da aliança estava a lei moral de Deus, a manifestação do seu caráter, os 10 mandamentos. No primeiro mandamento está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Lá estava, pois, a arca de Deus com os mandamentos do Senhor, dentro de um templo pagão, junto a um Deus fajuto. Percebam que Deus não começou afligindo o povo com sua mão, e sim deixando claro que só a ele deveriam prestar culto. Mas os filisteus não estavam dispostos a compreender o que se passou ali. Então, além de colocar a estátua na mesma posição no dia seguinte, o Senhor ainda lhe cortou a cabeça e os braços. O recado era óbvio e direto: o Deus a qual vocês servem nem tem poder, ou seja, a cabeça, nem tampouco nele há força alguma, ou seja, os braços. Contudo, aquele povo estava tão obscurecido por suas superstições que aquilo transformou-se em mais uma delas. E vieram os tumores, morte e aflição. Só assim entenderam que não pode haver comunhão entre o santo e o profano. Diante do que consideravam o principal dos seus deuses, Deus o rebaixou ao que Dagom realmente era, um tronco sem vida. O conteúdo da arca e não a arca revelava o porquê do grande terror que os afligiu. Dentro da arca estava a resposta, dentro da arca estava a revelação do Deus único e verdadeiro. Lembram da arca de Noé? Não adiantava contemplá-la por fora, a salvação estava em obedecer e entrar nela. A revelação de que só Deus é o único Senhor estava dentro da arca, no entanto isso foi ignorado. Deus tornou em vergonha aquela imagem e tornou glorioso o que eles haviam ignorado. Isaías 42, 21 diz a palavra: Foi do agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então tornaram atrás, como também confirma o profeta Isaías. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: Vós sois nossos deuses. Isaías 42, 17. Isso nos leva à quebra do segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4. Deus tentou advertir aquele povo de forma branda, mas eles escolheram a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno.
Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10, versículo 10. Deus revelou o conteúdo de sua arca da única maneira que aquele povo entenderia, e por seu poder e força mostrou que os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, diz a palavra, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Jeremias 10, versículo 5. Amados, aqueles ídolos antigos não deixaram de existir, só tomaram um formato moderno de promiscuidade e egocentrismo e vaidade. Hoje a Bíblia tornou-se uma arca da aliança ao lado dos deuses erguidos pela idolatria humana. É desconsiderada ou pior do que isso, é usada de forma errada para propósitos errados por pessoas que andam no erro. E de forma proposital, as verdades do Senhor são lançadas por terra, cumprindo Daniel 8, versículo 12. Em sua palavra, Deus mostra a sua glória. Seu conteúdo não foi deixado a nós como amuleto para ser deixado aberto no Salmo 91, ou como objeto de decoração, nem tampouco como um best-seller sagrado, ou um livro comum para ser interpretado de acordo com o interesse egoísta de cada um. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Criador, é alimento diário, é fonte de vida, é verdade, é a espada do Espírito. Não se pode esquadrinhar o entendimento do Senhor, amados, mas tudo o que precisamos saber e viver está na Bíblia, e é por meio do está escrito que seremos vencedores, assim como Cristo foi no deserto da tentação. Nenhum Dagon deste mundo tenebroso resistirá àqueles que, por palavra e por exemplo, revelam o caráter de Cristo. Então todos contemplarão num só povo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17, o reflexo do próprio Deus a exclamar. Isaías 46, versículo 9, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai que está nos céus, reconhecemos a Ti como o único Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. Pai eterno, suplicamos a Tua misericórdia em nossa vida, perdoando os nossos pecados. Buscamos na Tua presença a promessa do Espírito Santo em nós, para que em um mundo onde as Tuas verdades são jogadas por terra, essas mesmas verdades sejam implantadas em nosso coração, para que por meio do Teu Santo Espírito, esses ensinamentos nos levem à obediência à Tua palavra, à Tua santa lei, escrita pelo Teu próprio dedo. Te agradecemos, Senhor, porque ouves a nossa oração e porque nos responde, porque nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.